Olá a todos e a todas! Nos últimos dias temos debatido bastante sobre Deus e suas várias facetas, Elion, Yahvé, Elohim e todas as outras nomenclaturas que cada estudioso, cada religião, doutrina e filosofia nos fornece. Por isso, trago a vocês novamente essa história que postei em 2018, porque tem tudo a ver com os nossos debates que se seguirão. Quem é Deus? Como ele se manifesta? Para mim é de uma forma, para você é de outra. Isso porque ao longo da história, como debatemos nos vídeos de Mauro Bilino, podemos ver que o ser humano vê de formas diferentes. Porém, em nossa sociedade atual, nossa postura no dia a dia, não tenha dúvidas, meus caros amigos, minhas digníssimas amigas, essa história é incrível e merece ser ouvida. Então, feche seus olhos e apenas ouçam a minha voz. João era um garoto de 9 anos de idade que morava com seus pais em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Um local bem tranquilo para morar e se criar filhos. João era uma criança tímida que tinha uma criação bem rígida. Sua vida se resumia ao quarto, seu pai e mãe e no máximo os empregados da fazenda. Mas embora os pais tivessem essa postura, o pequeno João era muito amado e bem admirado. Também, aos 9 meses de vida já falava e com 1 ano já andava. Seu pai, Alfredo, era um homem de bem, sério e com muitas terras. Um fazendeiro bem-sucedido que, como tanto, sonhava em ver o filho brilhar com o negócio da família. Também, a fazenda onde moravam, além de gigantesca, tinha muitas vacas leiteiras. Algo normal para um dos maiores exportadores de leite do Brasil. Mas nem tudo o dinheiro podia comprar porque o pequeno João era uma criança triste. Não tinha aquele brilho no olhar das crianças e das poucas vezes que sorria era quando estava perto das vacas. Bem, em certo dia chovia muito. A forte tempestade mais parecia que daria um fim ao mundo. Alfredo e a esposa estavam na sala quando ouviram um miado. Na porta de casa havia um gato. Como esse bicho sobreviveu a tanta água e passou pelos ferozes cães, se perguntava. Mas lá estava, parado, molhado e muito fedido. A mulher pegou um pano, jogou por cima e o levou, enquanto o bicho se debatia. O limpou, alimentou e o observou. Eles aguardavam o fim da chuva para soltá-lo em algum lugar distante. Mas estavam sendo observados. No alto da escada, com os olhos vidrados, João estava. Quase hipnotizado, olhando para o bichinho. O gatinho, com medo, estava muito bravo. Atacava e arranhava quem chegasse perto. Os pais proibiram o filho de se aproximar, mas algo curioso começou a acontecer. O gatinho, ao ver o menino, começou a andar. Chegou perto e ainda deixou que passasse a mão. E claro, o pequeno João era só alegria. Seu triste coração transbordava de felicidade. Há tempos não se via nos olhos de quem tudo tinha tamanha alegria. E diante disso, embora não quisessem, adotaram o gatinho. Durante as semanas, a alegria e a paz reinavam. O filho feliz, pais satisfeitos e dinheiro de sobra. Tudo era perfeito. Porém, algumas coisas muito estranhas começaram a acontecer. Em certa manhã, algumas vacas morreram. O veterinário fez de tudo para salvá-las, mas nada resolvia. A coisa era séria, porque em 2 semanas morreram 50, nas seguintes, mais 30. Alfredo até achou que fosse um surto passageiro, mas chamou as autoridades. A investigação deu em nada e nos dias seguintes as perdas continuaram. Seu irmão, também fazendeiro, foi chamado. Com suas criações tudo estava certo. Tentando consolá-lo, disse que ficasse calmo, que já tinha passado por isso no passado. E da mesma forma fez. Gastou muito com especialistas, mas só depois de perder 200 animais conseguiu resolver. Descobriu que as mortes não tinham razões naturais, doenças ou vírus, nada disso. O motivo era espiritual. Em uma tarde, um gato preto apareceu no celeiro e depois disso, sem qualquer razão, os animais começaram a morrer. Fez tudo o que pôde, mas o problema só foi resolvido devido ao coordenador da igreja que frequenta. O homem explicou que os gatos são animais do diabo e têm conexão direta com Lúcifer. Alfredo ouviu, pensou e se calou.
Durante os dias, ele observava o gatinho no quarto do filho. Olhava para o bicho, mas só via um garoto feliz. Nesse mesmo dia, mais 40 vacas se foram. Outra vez, os profissionais foram chamados. Não resolveram, mas informaram que o problema estava apenas nesta fazenda. De novo, tudo fizeram, de tudo, mas nada resolveu. Só restava uma explicação, a dada pelo irmão. E assim ele foi chamado e disse o mesmo. Quer resolver? Se livre do gato. E não adianta levá-lo para outro lugar. As obras do demônio devem ser queimadas. Ao lado, a esposa ouvia, mas não queria acreditar. E questionou o cunhado sobre esse Deus tão perverso. Mas o homem, cheio de si, em voz alta bradava. Mulher, você está sendo enganada. O diabo é mentiroso e perigoso. Esses bichos são usados pelas religiões pagãs. Vemos nas TVs satânicas, nos filmes, seriados e desenhos. Estão em coisas sobre ocultismo, com bruxas, demônios. Você é um gado usado por Satanás. Eles estão lá. Contra fatos não há argumentos, o homem retrucava. A mulher então se segurou e respirou fundo para não humilhá-lo. Só disse que o mundo está de cabeça para baixo por causa de malucos que se acham profetas e interpretam a Bíblia por seus próprios interesses. Iria continuar, mas parou em respeito ao marido. No fim, falou que não concordava com essa insanidade de fanáticos e saiu. O marido ouviu e, embora triste pelo filho, estava decidido em dar o fim no bicho. No outro dia, Alfredo observou João brincar com o animal. Neste dia, mais 8 vacas morreram. Então, à noite, o filho dormia, a fogueira acesa e o pai já estava com o bicho na mão. Não conseguiu encarar a esposa, mas colocou o gatinho de 5 meses em um saco e arremessou nas brasas. João, logo pela manhã, saiu em busca do amigo peludo, mas não encontrou. Perguntou à mãe, que se esquivou, e mandou perguntar ao pai. Por 2 horas procurou e chorou, quando o pai finalmente chegou. João correu a seu encontro, mas teve uma resposta fria, seca e muito cruel. Ele não é seu amigo, era um animal e fugiu. Ele estava com medo e infeliz, queria estar com a mãe dele. Você não deixava, ele aproveitou que você dormia e fugiu. Mas não fique triste, porque esse bicho não é de Deus. Se realmente te amar, ele voltará. Seja homem e aprenda a lição. O garoto se afundou no vale de lágrimas. Triste, sem um amigo, se sentia culpado porque tinha sido muito malvado. E durante a semana, curiosamente, nenhuma vaca morreu. Pelo contrário, geraram mais leite que o de costume. Pelo telefone, o irmão se vangloriava. Eu não te disse, Alfredo, te falei, cara. Voltou a prosperar porque arrancou o mal e queimou o demônio dentro de sua casa. Agora não seja ingrato. Domingo vai à igreja, conte a todos e agradeça com uma oferta em dinheiro pela graça recebida. Ao final da ligação, contou à esposa que não falava com o marido desde o acontecido. E da mesma forma que ouviu, ela ficou. Bem, a quinta-feira era o dia de entregar o leite às empresas que já posicionaram 2 carretas que eram carregadas com incrível produção acima do normal. Alfredo era só alegria, porque em uma semana recuperaria tudo perdido. Até que um dos carreteiros abriu uma caixa de leite, tomou um gole e cuspiu. Aos gritos, Alfredo foi chamado e quando chegou, seu coração quase parou. Realmente o leite azedou. Aliás, nem era leite, era outra coisa. Toda a produção, a anterior, a nova, da semana, até as que estavam sendo produzidas no momento, se perderam. E quanto mais caixas abriam, mais o lugar fedia. Desolado, de braços atados, chorou e voltou para casa. Chegou o domingo. Era manhã e estavam na igreja do irmão que todo orgulhoso anunciava a todos que haveria um testemunho edificante. A mulher e Joãozinho foram sentados na primeira fila de modo que pudessem presenciar o ato divino que Alfredo contaria. Então, com o lugar lotado, com o microfone na mão, olhou para a esposa e o filho, respirou e começou a falar. Eu recebi um grande presente de Deus. Ele é bom o tempo todo a gente que não vê. E contou. Mas as pessoas ficaram estáticas. Ninguém acreditava no que era dito. O coordenador da igreja
todo sem graça, quis de todas as formas parar o testemunho, até que um dos fiéis arrancou o microfone e passou a gritar que Alfredo estava possuído por Satanás. Após o barraco, foram para casa. Lá chegando, na porta alguém os aguardava. Era a esposa do irmão, que não foi ao local por discordar do marido. No entanto, estava curiosa, querendo saber o ocorrido. Então, entraram, se sentaram e Alfredo começou a contar. Eu só disse a verdade. A mim foi dito que os gatos são demoníacos. São bichos malditos que trabalham para o demônio. Cometi um dos maiores erros de minha vida. Tirei a felicidade do meu filho, briguei com minha mulher e quase arruinei meu negócio. Peguei o bichinho que só precisava de carinho e o queimei vivo. No fim, olhei no fundo dos olhos de meu filho e coloquei toda a culpa do mundo sobre seus ombros. Culpa por ser criança, culpa por querer amor, culpa por ter um amigo de verdade além de mim e sua mãe. Culpa por minhas perdas e culpa por crer em um Deus de pessoas fanáticas. Em 3 dias fiz tudo ao contrário do que defendo e que acredito. O verdadeiro Deus, o que me deu tudo o que conquistei, não é assim. Abomino o fanatismo, essas loucuras e insanidades. Então me redimi e disse, afasta-se de mim esse cálice. Mas eles não gostaram do que ouviram. Mas eu expliquei que esse cálice era eles próprios, os fanáticos, que falam que tudo seja demônio, adoecendo a mente das pessoas de bem e dos mais jovens. Atores têm pactos com o diabo, animais, panos, roupas, textos antigos, enfim. Se você olhar para o lado, você é o diabo. Se não acreditar, Satanás está te usando. E disse tudo isso no microfone. Disse que falam mais no diabo do que falam em Deus. Eles são os verdadeiros demônios. Mas o dinheiro que pedem, esse não é do demônio. Esse vira agradecimento. Mas eu agradeci a Deus da forma correta, contando a verdade. E no fim, dei graças. Estou feliz, tenho o bem mais precioso, minha família, meus amigos e o Deus verdadeiro. Espero que meu irmão, seu marido, encontre o caminho. Bem, por um mês a fazenda fechou para balanço para dar cabo no problema. Se tratava de um vírus poderoso, quase desconhecido, porém que já havia cura. Em 3 meses recuperou tudo novamente, então decidiu arranjar outro gatinho para o filho. Neste dia, enquanto tomavam café da manhã, ouvi um miado. Na verdade, era um miado rápido, um após o outro. Era um gato, claro. Alfredo correu até a porta e viu. Não um, mas 3 filhotes, provavelmente perdidos da mãe. Até rodou, mas não a encontrou, então adotou. Ao longo dos anos, a família foi muito feliz. Deus se manifestou na vida do irmão que se achou, aumentou sua fé em Deus, porém sem fanatismo ou ser o dono da verdade. Já adulto, o filho herdou a empresa, mas acabou virando veterinário. Mas sua felicidade só foi plena quando realmente descobriu o verdadeiro amor de Deus, não dos que dizem que falam por Deus, porque ele se manifesta por diversas formas. Alfredo, um homem que descobriu Deus. Se inscreva no canal. Eu sou Wagner Souza. Forte abraço e até mais.